estamos aqui para mais um quadro de entrevistas com um profissional. E dessa vez vou entrevistar o Kennedy. Eu não vou falar sobre o Kennedy, quem vai falar é ele mesmo, vai contar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, nos dar a oportunidade de conhecer mais um campo de atuação, mais uma área do mercado de trabalho, para que as pessoas possam conhecer outras áreas além das tradicionais. Kennedy, é honroso, é um prazer estar te recebendo aqui para falar para os nossos telespectadores. Fico muito feliz que tenha aceitado o nosso convite. Olá, Lilian, tudo bem? Muito obrigado a você pelo convite. É um prazer também poder estar dividindo com vocês que estão assistindo aqui, né? Futuros profissionais aí no mercado, pessoas que estão olhando aí para as opções de carreira. Mas eu vou me apresentar então para que a gente entre aqui no papo. Eu sou Kennedy Correia, sou administrador de empresas, graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E eu fiz os 4 anos de faculdade por volta do ano 2000 até 2004. Depois que eu me graduei, eu logo emendei uma pós-graduação em gestão empresarial, que eram temas muito parecidos com os temas da faculdade, um pouco mais aprofundados ali naquela pós-graduação. E logo que eu saí da pós-graduação, eu já comecei a dar aulas na área de administração. Eu sempre dei aula em cursos ou de administração, que seria da minha própria área, mas também para outras profissões que têm disciplinas de administração. Então, desde o começo da minha carreira de professor, eu trabalhei com traduzir os conceitos de administração para as pessoas que eram leigas em administração. E aí foram as mais distintas áreas. Então, trabalhei com cursos na área da saúde, curso de direito, os cursos de engenharia e tecnologia de maneira geral, que tinham disciplinas de administração, eu fiz essa introdução. E, em paralelo, eu sempre trabalhei no mercado. Mesmo antes de entrar na faculdade, e até foi uma parte da razão da minha escolha pela faculdade de administração, eu trabalhei em alguns escritórios, fazendo um trabalho, hoje em dia eu não sei como é que está exatamente a função, mas era o office boy, né? Estava dentro ali do escritório, fazia as tarefas do dia a dia, pagamento e visita para os bancos, cartórios, levar e trazer documentos. E eu sempre gostei muito daquele clima e do ambiente do escritório, né? De ter aquelas pessoas que estão alinhadas com o mesmo objetivo, que tem que trabalhar em conjunto para atingir um resultado. Claro que na época de office boy eu não tinha essa percepção, né? Aquilo só me atraía, eu não sabia exatamente como. Mas entrei na faculdade de administração, muitos dos meus colegas comentaram, puxa vida, eu achei que a administração era uma faculdade que as pessoas escolhiam quando não tinham escolha, né? E escolhia só porque começava com a letra A, né? Muito essa percepção mesmo, né, das pessoas, pelo menos eu já ouvi muito isso, de que, fez administração porque não sabia o que queria, né, tem muito essa, até um certo preconceito, às vezes, com a profissão, eu já ouvi algumas coisas assim. E eu acho assim, né, Lilian, muitas vezes tem profissões que são mais conhecidas no mercado. Então, por exemplo, você fala em ser médico, ser advogado, o arquiteto, o psicólogo, o engenheiro, são profissões que você consegue imaginar o que a pessoa faça. Às vezes você nem imagina os detalhes, né? Você imagina aquela coisa mais caricata. Mas o administrador é mais difícil, né? O que é? Um gerente de banco? Será que é uma pessoa que fica fazendo planilha o dia inteiro? Não é uma profissão que a gente tem facilidade, até porque o administrador trabalha muito no que a gente chama dos bastidores, né? Em geral, o envolvimento dele é com os processos, o fluxo de informação no trabalho, a elaboração de um planejamento, até porque o administrador tem áreas de atuação muito amplas. Você pode trabalhar administrando organizações de todo tipo, né? Empresas muito pequenas, empresas muito grandes, organizações públicas ou privadas, ou do terceiro setor que não é nem público nem privado. Então a área de atuação acaba sendo muito ampla. Eu mesmo já trabalhei como administrador nos mais diversos segmentos. São poucos os segmentos nos quais eu não me envolvi, até pela minha formação e trabalho com consultoria. Entendi. Ô, Kennedy, então conta pra gente um pouquinho, né, dos desafios que você enfrentou, de como que foi para conseguir exercer essa escolha da área que você escolheu atuar dentro da sua formação, como que foi isso? Vamos lá, claro. Lilian, eu acabei experimentando bastante. Então, como eu disse, antes da faculdade trabalhei um pouquinho. Durante a faculdade eu tive 2 experiências profissionais bacanas. Uma foi numa empresa familiar de médio porte, cerca de 70 pessoas, onde eu assumi o departamento administrativo, e era muito interessante porque para a empresa o departamento administrativo era aquele que era responsável por resolver os problemas que ninguém sabia resolver.
Então chegava um pepino, fala, isso aqui é da área de engenharia? Não. Isso aqui é da área de locação? Não. Isso aqui é da área jurídica? Não. Então joga para administrativo. Então é da administração. Exato. Eu já comecei tendo que ter uma visão bem múltipla dentro dessa empresa de médio porte. Durante a faculdade também eu trabalhei numa concessionária de energia. E aí é um tamanho, né, totalmente diferente. Eu tive também a feliz coincidência de chegar logo após o processo de privatização. Então era uma empresa que era pública e tinha acabado de se tornar uma empresa privada. Então tinha um clima meio fúnebre ali, muita gente tinha sido recém-demitida, as pessoas que ali estavam ainda não tinham certeza sobre o futuro delas. E para mim, como um laboratório, foi muito legal, porque eu pude ter pontos de vista, né, dos dois momentos, o momento antes e o momento depois da privatização também. Então, essas foram as minhas primeiras experiências de trabalho aplicando a administração. Mas logo que eu me graduei em 2004, em 2005 eu começo a minha pós-graduação e também abro uma empresa. Ou seja, eu dei o passinho do empreendedorismo. A minha atividade hoje, eu sou gestor dentro do meu próprio negócio, mas ele começou lá atrás, 2005, 15 anos atrás, a gente está falando aqui em 2020, né? Que eu comecei com o meu negócio próprio. Um negócio que no começo desenvolvia sites para empresas. Depois de um tempo eu fui evoluindo os serviços na área de tecnologia, então oferecendo mais soluções para as empresas, e depois entrei na área do marketing. Hoje eu, inclusive, gasto mais energia com marketing do que com tecnologia. E do ponto de vista de desafio, eu acho que para mim sempre foi muito difícil que as outras pessoas, então nessas outras empresas que eu contei que eu trabalhei, ou mesmo pessoas que eu contratei para trabalhar comigo, delas verem o valor do administrador. Como a gente disse agora há pouco, né? Como é uma área de bastidores, como é uma área que as pessoas não conhecem muito a natureza da atividade, em geral elas não conseguem observar muito valor. Mas a minha empresa cresceu muito de lá para cá. Hoje a gente está atuando em 9 estados do Brasil, são 150 funcionários. A gente atende empresas de médio porte dentro do Brasil, então são empresas que faturam entre 50 e 500 milhões de reais por ano. A gente desenvolve projetos de tecnologia de ponta, desenvolve projetos de marketing de comunicação. Chego a falar com milhões de clientes, porque eu atendo algumas concessionárias, por exemplo. Então, tem uma amplitude de negócios muito grande. E eu costumo dizer que boa parte do crescimento eu atribuo à profissão de administração. Não só eu, como um dos meus sócios no negócio, nós tivemos uma formação em administração. E desde o primeiro dia do negócio, por exemplo, a gente trabalhou com reservas. Uma parte do que a empresa recebia era guardado para ser utilizado para novos investimentos. Isso nos deu fôlego, por exemplo, para ultrapassar crises que aconteceram. A gente teve em 2008 uma crise muito forte, em 2015 começou uma outra crise, em 2020 mais uma agora, né, na nossa frente. Então, essa visão de administrador, de fazer a reserva, de trabalhar com planejamento. Então, todos os anos, a gente faz uma reedição do nosso planejamento estratégico e convidamos agentes externos, então pessoas que administram outros negócios, vêm dar pitaco no nosso negócio. Isso permite que a gente tenha pessoas com outras experiências trazendo opiniões externas para construir. Então, são vários elementos, eu estou contando só alguns aqui, mas que a administração trouxe para a mesa. Mas eu demorei muitos anos para conseguir botar isso para rodar. Inclusive, eu confesso que só quando eu montei o meu próprio negócio, porque aí as rédeas estavam na minha mão, né, que eu consegui impor esse ritmo de gestão. E isso tem se pagado para caramba. Uma boa parte dos projetos que a gente desenvolve hoje, eu faço muitas aquisições e fusões com outras empresas no mercado. Esse conhecimento de administração se mostrou um diferencial espetacular. Mas foi bastante tempo até o mercado reconhecer e ver essa importância também. Entendi. Então, deixa eu só, né, para quem está nos ouvindo agora, tentar ilustrar um pouquinho a coisa e ver se eu entendi, se as pessoas também entenderam bem. A formação em administração é uma formação mais ampla, generalista, que nos dá uma base para atuar em várias frentes. E no seu caso, a frente escolhida foi o empreendedorismo, não foi trabalhar para ninguém, não foi trabalhar na área pública, foi trabalhar para você, no seu empreendimento, e você focou o seu empreendimento numa área que está em franca expansão, que é a área de mídias sociais, de tecnologia, é isso. Exatamente. Hoje a gente tem chamado, Lilian, esse não é o nome que eu usava no começo do negócio, mas hoje a gente usa o termo transformação digital.
que ela legal. inclui, né, esse misto da tecnologia. Claro, a tecnologia está totalmente embutida, mas ela atua na parte de processos dentro das empresas, comunicação e marketing, criação de novos produtos, startups, né? A gente trabalha muito aqui com novos empreendedores. Então, transformação digital seria o nome guarda-chuva. Mas você resumiu super bem. Foi exatamente o caminho que eu escolhi dentre as opções que a administração traz. E a administração acabou sendo um diferencial e tanto de quem já vai direto para uma graduação específica numa área, por exemplo, de tecnologia ou de gestão de mídias, alguma coisa assim, porque essas pessoas não têm essa outra base da administração da empresa mesmo, do pessoal, desse fluxo de caixa, dessas outras coisas que você Lilian, vou tentar te contar assim, o que eu gostaria de ter escutado, né? Se alguém pudesse ter me contado, eu pelo menos ia saber qual era o caminho. Se eu tivesse optado por uma formação mais específica, então vamos imaginar aqui, eu fui fazer sites, eu poderia ter estudado ciência da computação, ou hoje em dia tem tecnologias para a internet, desenvolvimento web, né? Algum curso desse tipo. Eu tenho certeza que eu teria gerado receita e resultado para o negócio mais rápido do que demorou no meu caso. Porque como eu não era a pessoa que fazia o trabalho em si, eu precisei contratar, né? E aí eu diminuí o meu potencial de ganho porque eu precisava remunerar a equipe. Então eu demorei muito mais tempo para ter resultado. Porém, o que eu vejo com muitas pessoas que acabam indo para as profissões mais técnicas é que quando o negócio começa a crescer, é que elas passam a ter dificuldades. E no meu cenário foi o contrário. A gente usa uma expressão aqui no Mato Grosso do Sul que é comer grama, né? Eu comi grama por mais tempo, mas quando eu cresci, o crescimento veio mais sustentável, mais planejado, mais preparado. Então hoje a gente consegue abraçar uma quantidade de projetos gigantesca, porque a gente tem um time enorme preparado para isso, mas a gente gastou um bom tempo para construir essa estruturação, né? Então acho que seria essa a diferença. Quando você vai para a profissão técnica, você aprende o ofício, a atividade, o trabalho. E você já pode chegar, vamos dizer, vendendo a sua hora, né? Prestando o seu serviço. No meu caso, como eu sempre precisei trabalhar ou entregar resultados através do trabalho de outras pessoas, eu demorei um pouco mais de tempo no início. Entendi. Mas até para lidar com um momento difícil como esse, dessa crise agora, você já tem uma outra visão, a empresa é mais estruturada para dar conta disso em função do conhecimento da administração. Isso é muito bacana. Com certeza. Me conta um pouquinho, então, assim, me fala, assim, pensando nos jovens, né? Quais são as dicas? O que você pensa que o seu conhecimento, essa sua experiência, pode acrescentar para eles, né? Assim, para que eles possam pensar na hora de fazer essa escolha, sobre o mercado de trabalho mesmo, como que está esse mercado hoje, para quem faz administração? É um mercado que você considera que está aberto, que tem muita oportunidade, o que eles devem ficar atentos ou não? Vamos lá. Lilian, eu acho que a gente está vivendo num momento... Quando eu fiz faculdade, isso que eu vou falar agora já era verdade. Mas 20 anos depois, falando em 2020, é a mesma situação, só que muito mais rápido. A velocidade aumentou bastante. Que é o quê? Um momento, uma época de transformações constantes. Então a gente começa um ano planejando. Eu tinha um plano perfeito. Se você olhasse o meu plano para 2020, ele estava lindo, maravilhoso, todo estruturado, planejado, crescimento, ações. E aí veio, né? Pandemia global, Covid-19. Mudou totalmente o plano. A gente está no 5º mês do ano e o meu 5º mês estava planejado para ser totalmente de outro jeito. E eu não vou falar para você que está indo mal, não. Não é nesse sentido. Está indo bem, a gente conseguiu achar alternativas, mas eu tive que mudar meu plano totalmente. Então, o que acontece, que eu acho que do ponto de vista de aprendizado quando a gente faz a faculdade e a gente está ali durante o curso, a gente está estudando, está aprendendo, né? A gente está acumulando conhecimento. E tem muita gente que termina a faculdade, eu tenho vários colegas, né, se formaram comigo, e aí a pessoa nunca mais vai atrás de conhecimento novo. Ela assume que aquele degrau da faculdade foi o que ia diferenciar ela dos concorrentes. Mas, por exemplo, a faculdade de administração é uma das faculdades que mais forma profissionais em termos de quantidade no Brasil. Então, a sua concorrência está aumentando todo semestre, né? Todo semestre vem um caminhão de pessoas formadas na mesma área que você.
Então, acho que uma primeira dica, você falou, né, assim, de sugestão é entender que aquele ensino da faculdade vai ser só o começo. Ele é só o primeiro degrau que você vai subir. O que eu faço hoje na minha profissão é muito distante do que eu aprendi na faculdade. A faculdade me deu uma base de início, mas muito do conhecimento eu adquiri depois. A pós-graduação me ajudou, né? Me deu aí alguns caminhos, mas foi muito mais na experiência profissional, no dia a dia, lidando com pessoas, porque a administração, diferente do que algumas pessoas acham, né, é uma área, é uma ciência dentro da área de humanas, e não de exatas. Tem algumas pessoas que ainda, né, eu acho que essa mudança ocorreu ali antes do ano 2000 ainda, mas a administração começou como sendo uma área dentro das exatas, mais ligada à engenharia de produção, estatística, mas hoje isso é uma parte do curso. A administração já percebeu que o valor dela tem muito mais a ver na liderança, no envolvimento e mobilização com pessoas, do que necessariamente a parte exata, né? E isso é totalmente a minha realidade, né? Você imagina, eu trabalho numa equipe desse tamanho, eu tenho vários líderes aqui dentro da empresa, que são responsáveis por partes, né, unidades de negócio, faturamentos aqui super representativos. E se eu não estiver próximo dessas pessoas, alinhado com relação a onde a gente quer chegar, não estiver ali no dia a dia motivando, mobilizando essas pessoas, ajudando elas a retirarem as barreiras que vão surgindo quando a gente quer colocar projetos em prática, a empresa não parava de pé, né? Então tem muito mais a ver com as habilidades humanas do que as habilidades exatas. E isso, por mais que a faculdade nos dê alguns caminhos, a prática te traz um olhar muito mais útil, né? Você consegue, de fato, perceber aqueles conceitos que você uma vez escutou na sala de aula, aplicados de uma forma muito mais precisa e tendo resultado também. A intenção do quadro é justamente esse, a gente tentar esclarecer um pouquinho da profissão, dos caminhos para os futuros profissionais, os jovens e até os pais, quando estão participando ali, ajudando nessa escolha, né? Por causa disso, quando você fala que forma todo ano muitos administradores, mas que nem todos conseguem exercer, ou que alguma parcela grande não consegue um destaque, não consegue sobressair, e aí a gente fica pensando no diferencial, o que essa outra parcela que se destaca tem, e aí você trouxe o que eu acho que acontece muito, desse engano em relação às habilidades. A pessoa acha assim, eu sou bom em matemática, então eu vou fazer administração. E esquece, né, e até às vezes não é trabalhado com essa pessoa se ela não tem essas outras habilidades, né, uma habilidade criativa, empreendedora, de relacionamento com pessoas. Não que a pessoa já tenha que ter isso, mas ela tem que, de alguma forma, adquirir, tem que trabalhar, né? Buscar desenvolver essas habilidades, porque senão ela pode ser o profissional com melhor cálculo, melhor estatística, os melhores programas de administração, mas que ele não vai conseguir sobressair. É isso que eu entendi. É isso mesmo. Dessa sua explicação, disso que a gente conversou, né? E eu acho que tem um outro ponto que eu já falei, mas vale a pena a gente refrisar com esse outro olhar, que é a administração, ela é uma ciência da prática. Ela é uma ciência dentro de uma organização. Então, uma outra dica que eu dou também é para quem for estudar administração, o mais rápido possível, entrar na realidade de uma organização. Talvez possa dar uma exceção para quem queira seguir mais a carreira acadêmica, né, na área de pesquisa, embora eu também acho que as pesquisas práticas em administração são mais efetivas quando você está dentro da organização, mas é arranjar um estágio, é buscar um trabalho desde o início do curso. Não deixar só lá para 7º, 8º semestre, quando o negócio vira obrigatório lá na ementa, já começar a trabalhar, porque você vai aprender e absorver muito mais as suas aulas ao longo do curso com a vivência, do que se você simplesmente nunca trabalhou, faz os 4 anos de faculdade, já emenda uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, aí você chega lá com 30 e tantos anos, nunca pisou o pé numa empresa, né? Você não vai absorver o conteúdo da mesma forma. Na administração a gente tem muito isso. Se você pega uma pessoa que está na prática numa organização e lê um livro, e uma pessoa que não está na prática, muitas vezes uma vai amar e a outra vai odiar o livro. E é o mesmo livro, é o mesmo conteúdo. Só que a pessoa que está na prática consegue ver muito mais a aplicabilidade do que quem está lendo e não consegue necessariamente ver o conceito aplicado. Isso é uma característica que talvez até outros cursos também tenham, mas na administração é muito claro, assim, muito evidente que trabalhar logo, né? Botar a mão na massa muito cedo.
Entendi, entendi. Ô, Kennedy, eu acho que ficou bem explicada a profissão, a carreira. Gostei muito, né, de toda essa explanação, dessa explicação. Você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar para os jovens ou para os pais, que você acha que seja interessante destacar ou deixar de recado para eles? É uma motivação para que não tenham medo ou que tenham determinados cuidados ao escolher essa carreira? Vamos lá. Eu acredito que no mundo que você tem transformações constantes, né, e rápidas o tempo todo, a gente está falando de novas profissões, novos produtos, novos mercados, empresas super tradicionais que desaparecem de um dia para a noite, empresas que são feitas numa garagem que viram grandes negócios. Então, quando você está num mundo de muita transformação, a melhor coisa é você ter uma formação que te deixe preparado para a mudança. E aí a área de administração é interessante porque ela vai te dar esse cinto de utilidades para você atuar em qualquer momento. Então você pode, como administrador, atuar numa empresa que está nascendo, você pode atuar numa empresa que já está estabilizada, você pode atuar para reverter o cenário de uma empresa que está morrendo. Então você vê em momentos totalmente distintos, o administrador consegue ter um papel lá dentro. Eu falei muito da questão da prática, acho que essa é uma outra dica valiosa, que a gente já falou aqui, e acho que você trouxe um ponto super importante, que é a diferenciação como profissional. Eu acredito que isso seja válido para muitas profissões, né? E a administração está inclusa nelas, de que se você for se balizar pela remuneração média desse profissional, ela não é legal. A remuneração média do administrador formado não é bacana. Agora, tem administradores... Da psicologia também, da nutrição, a gente vai pegando, tem várias áreas, e assim, áreas tradicionais. Se a gente pegar hoje, quantos advogados formam todo ano? E muitos com salários hoje baixíssimos, mas também existe a outra ponta, né? Aqueles que estão se destacando, que conseguem ter uma remuneração legal, e a gente tentar encontrar esse diferencial, né? Qual a habilidade que eu tenho, que eu posso trabalhar, qual a que eu não tenho ou que eu preciso melhorar para eu conseguir esse destaque, conseguir alcançar, né? Exatamente. Então, eu acho que você saber que a média é ruim não tem que servir para te impedir de optar pelo caminho, mas simplesmente saber que desde o primeiro passo você vai ter que estar encontrando seu diferencial. E acho que você comentou mais cedo a importância de que o próprio acadêmico, esse aluno, esse futuro profissional, se conheça, né? Porque você reconhecer aquilo que você faz bem, aquilo que você faz mal, entender quais são essas deficiências as quais você vai brigar e trabalhar para melhorar, ou ao mesmo tempo quais são os seus pontos fortes que você pode ganhar visibilidade com relação a isso. Então, vocês devem estar vendo aqui, eu tenho uma certa facilidade para me apresentar em público, para falar. Então, dentro da empresa, quando a gente precisa fazer aqui apresentações, defender projetos, quando eu tenho que levar um conteúdo, em geral eles me convocam, né? Então é uma área que eu pude usar essa minha, talvez, habilidade nata que eu desenvolvi também para caminhar, para gerar resultado. Empreendedor, né? É essencial, né? Porque você vai empreender, você tem que vender o seu negócio, alguém tem que acreditar na sua ideia, no seu negócio. Então, se não souber, não tiver uma boa apresentação, uma boa comunicação, não souber persuasão um pouquinho disso, né? Você não vai convencer ninguém. Então, são essas habilidades mesmo que eu estou comentando, que às vezes a pessoa, quem está aí escolhendo o mercado, o que vai formar, às vezes foca muito só na habilidade intelectual, né? Eu preciso desenvolver esse conhecimento e tal, e esquece dessas outras áreas comportamentais, dessas habilidades emocionais que são muito importantes também para se destacar como profissional. É isso aí, exatamente. Essa visão completa do profissional, né? Isso. Ô, Kennedy, foi um prazer te entrevistar, né? Falar com você, escutar um pouquinho dessa trajetória maravilhosa, saber que a empresa, apesar desse momento, continua aí evoluindo, conseguindo atingir os seus objetivos. A gente fica, né, por aqui torcendo para que continue assim, crescendo, em expansão, alcançando novos objetivos, novos mercados, né? E estamos aqui também à disposição, a hora que você precisar da gente, que quiser contribuir com mais alguma coisa, né, para o nosso quadro, né, para alguma entrevista diferente que a gente possa trazer algum conteúdo para os nossos telespectadores,
Ficaremos sempre gratos, né, por esse momento com você. Que legal, que bom. Fico feliz, mais uma vez agradeço o convite e desejo aí boa sorte para quem estiver querendo escolher a área de administração, pode ter certeza que vai ser um caminho muito legal. Muito obrigada, um abraço, viu, Kennedy? Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.